The North is larger than the other 6 kingdoms combined, and I am the Warden of the North. The North is mine. Dando sequência à nossa série de Casas de Westeros, nós vamos falar dos maiores rivais dos Stark, os Bolton de Forte do Pavor. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar da Casa Bolton, os maiores rivais dos Stark no norte. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que já temos uma série inteira desses vídeos falando de algumas das casas de Westeros. Já tem de Lannister, de Stark, Baratheon. Depois dê uma olhadinha na playlist que está linkadinha aqui em cima. E também, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e curtirem esse vídeo aqui. Nosso canal está crescendo muito graças à resposta maravilhosa de vocês e eu só tenho a agradecer. Bom, primeiro, como a gente sempre começa, a gente vai falar do símbolo da casa. O símbolo dos Bolton, ele difere um pouquinho entre série e livros. Nos livros, é um homem esfolado vermelho sobre um campo rosa pálido com gotas vermelhas que representam o sangue. Já na série, é um homem esfolado de ponta cabeça, também vermelho, amarrado em uma cruz branca e o fundo preto. Tudo que envolve os Bolton tem a principal tradição deles, uma tradição bem nojenta e bem macabra, que é a de esfolar os seus prisioneiros, esfolar as suas vítimas. E como eu falo aí, tudo tem a ver com isso, o lema deles é: nossas lâminas são afiadas, porque precisa de uma lâmina afiada para você esfolar os seus oponentes. Além disso tudo, essa tradição deles aí se explica por uma frase que Roose Bolton fala algumas vezes durante a história: um homem nu tem poucos segredos, mas um homem esfolado não tem nenhum. A marca registrada dos Bolton é um homem esfolado, Então, não só no símbolo deles, como a ação dos Bolton. Então, se você tá num campo de batalha, se você tá andando numa floresta e vê um homem esfolado, muito provavelmente foi um Bolton que fez aquilo, Então, isso é uma marca registrada nada legal deles. Tudo muito sádico que envolve a Casa Bolton. Eles são aí sim os grandes vilões do norte. Se a gente considerar os Stark como a família favorita da galera, os Bolton disputam muito ali para ser a família mais odiada do mundo de Game of Thrones, e eles fazem por onde. Assim como os Stark, os Bolton vêm lá dos primeiros homens, também são uma casa ancestral ali do norte. Como eu disse no começo do vídeo, eles são os maiores rivais dos Stark no norte, inclusive eles já dividiram o norte, então os Stark nem sempre dominaram, governaram e protegeram toda a vastidão do norte. Esse norte já foi dividido ali entre dois reis: os reis do inverno, que eram os Stark, e os reis vermelhos, que eram os Bolton. Eles tinham um espaço considerável ali, e nessa época era treta atrás de treta entre Bolton e Stark, os reis do inverno contra os reis vermelhos, direto lá no norte. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar nos Bolton notáveis da história. Já foi sugerido que o Rei da Noite era um Bolton, o que combina com o fato dele ser o maior inimigo da Patrulha da Noite, fundada e geralmente comandada por um Stark. Dizem os rumores, outros rumores bem nojentos envolvendo os Bolton, que os Bolton usavam as peles esfoladas de seus inimigos, entre eles muitos Stark, como capa. Isso fez com que eles tivessem uma fama bem macabra no norte e em toda Westeros. Há 1000 anos, os Bolton dobraram seus joelhos para o Winterfell e concordaram em abandonar a sua prática de esfolar seus inimigos. Por séculos eles permaneceram leais aos Stark, mas os rumores indicam que as práticas de esfolar não foram extintas, eles continuaram fazendo isso, só que na miúda, em segredo ali nos seus calabouços, mantendo as peles guardadas. Agora, pra gente seguir falando da história da Casa Bolton, a gente já passa pros membros notáveis, porque aí já dá pra entender um pouquinho mais. A gente começa aqui por Royce II Bolton, um dos reis vermelhos que teve sucesso contra os Stark. Ele conseguiu tomar e queimar o Winterfell. 300 anos depois dele vem o Royce IV Bolton, que teve o mesmo sucesso em batalha, só que com uma diferença bem perturbadora. O Royce IV ele era chamado de Royce Braço Vermelho, porque ele tinha um costume ainda pior do que o de esfolar os seus prisioneiros. Ele, além de esfolar, ele arrancava as entranhas dos seus prisioneiros com as mãos. Por isso, o apelido dele era Braço Vermelho, Red Arm. Agora a gente chega em Rogar Bolton, que foi conhecido como o último dos Reis Vermelhos. Lembrando, os Reis Vermelhos, eles eram os rivais dos Reis do Inverno, que eram os Stark. Então os Stark dominavam boa parte do norte, mas os Reis Vermelhos tinham ali territórios que eles também dominavam. O Rogar Bolton, ele foi o último desses reis porque ele se submete aos Stark, e ele faz isso para unificar todo o norte. Ele se torna um vassalo dos Stark no início da Guerra Andala. Isso permitiu aos nortenhos lutarem em união contra os Ândalos
e vencer essa batalha. A gente falou mais sobre isso no vídeo da história da Casa Stark, mas só para vocês entenderem um pouquinho, né? Conseguindo derrotar os Ândalos, eles permanecem mantendo seus costumes e também cultuando seus deuses antigos. O resto de Westeros, que foi derrotado pelos Ândalos, começou a apoiar a sua fé na fé dos Sete, que é essa fé que a gente vê dominando o Westeros tanto em Game of Thrones quanto em House of the Dragon. A gente vê que a Alicent, por exemplo, em House of the Dragon, é muito fiel ao Sete. E tem gente pedindo vídeo sobre os deuses antigos e novos, a gente vai fazer esse vídeo também. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para receber o aviso de quando chegar o vídeo sobre os deuses da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Aí a gente já passa para Baltazar Bolton, que comandou os Bolton no rapto das Três Irmãs, que foi quando os exércitos do norte, né, comandados por um Stark, invadiram a região. Relatos dizem que os nortenhos cometeram atrocidades como cozinhar crianças e que Baltazar Bolton fez um pavilhão rosa com a pele de 100 irmãs mortas durante a invasão. Essas paradas aí de cozinhar criança e tudo mais, eu colocaria tudo na conta dos Boltons. A gente sabe que todos os nortenhos eles são meio brutos, meio, sei lá, né, meio broncos assim, mas eu acho que a atrocidade nesse nível é mais pros Bolton mesmo. Agora a gente chega em Barba Bolton, que era já durante a dinastia Targaryen. Barba estava no baile das donzelas e foi uma das ladies que tentou cortejar o rei Aegon III, mas sem sucesso. Depois disso ela só pediu para ele enviar comida às casas do norte porque estava tensa a situação por lá. E agora a gente chega a Roose Bolton. Roose Bolton a gente conheceu em Game of Thrones, é um baita de um cuzão, a gente lembra aqui. Ele é traíra, mas não começou assim. Quando Ned Stark convoca os exércitos do norte para lutar na rebelião do Robert, o Roose Bolton atende ao chamado e ele é fiel ao Ned durante essa batalha. Ele segue fiel aos Stark durante todo o reinado de Robert Baratheon e também no início das guerras que sucederam à morte tanto do Ned quanto do Robert. Então ele chegou até a enfrentar o Tywin Lannister no campo de batalha a favor do Robb Stark. Ele também era um dos Lords do Norte ali quando o Robb foi proclamado como Rei do Norte. Então a gente lembra que durante toda a dinastia Targaryen não existiam mais outros reis em Westeros, eram apenas protetores. Só que neste momento o Norte decide se rebelar contra Porto Real, lógico, né? Porto Real tinha matado Ned Stark, então o Norte decide se rebelar e fala, não, nós somos independentes de novo e nós temos agora um novo rei do norte que é o Robb Stark. O Roose Bolton tava entre essa galera que apoiou o Robb se tornar rei do norte e tudo mais. My sword is yours, in victory and defeat, from this day until my last day. The King of the North! Porém, Roose Bolton também encabeçou um dos eventos primordiais da história das Crônicas de Gelo e Fogo, um dos eventos marco da série e também dos livros, que é o Casamento Vermelho. Em um momento em que ele percebe que o Robb tá fazendo um pouco de besteira, né, que ele quebrou uma promessa, né, que ele tinha feito com o Frey lá, pra se casar com uma mulher ali por amor, o Roose começa a perceber que o Robb não tá tão focado assim na treta e acaba indo pro lado dos Lannister e acaba também protagonizando o Casamento Vermelho, que ele encerra com essa frase aí. The Lannisters send their regards. Só deixar bem claro que eu não estou passando pano nenhum pro Roose Bolton. A gente sabe que o Robb fez cagada, só que essa traição absurda e nojenta não tem justificativa. E passando do Roose Bolton, a gente chega em Ramsay Bolton, né? Não sei se ele é tão notável assim, mas ele teve sim um dos fins mais satisfatórios de um vilão na história da cultura pop. Ele foi comido pelos próprios cachorros e ainda deixou a Sansa encerrar com chave de ouro esse momento extremamente badass. If you want to save You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. Nessa época os Bolton eles tinham tomado o Winterfell e eles não queimaram o Winterfell como eles tinham feito das outras vezes. Eles começaram a viver por ali. Só que durante a Batalha dos Bastardos, Sansa Stark e Jon Snow conseguem recuperar o Winterfell e o Ramsay tem esse fim maravilhoso e poético. My hounds will never harm me. You haven't fed them in 7 days, you said it yourself. They're loyal beasts. They were. Now they're starving. Bom, gente, o vídeo da Casa Bolton fica por aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem os vídeos e também irem lá para o nosso Instagram, porque a gente vai abrir votação para saber qual deve ser a próxima casa a receber um vídeo
dessa série. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.